Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Pode se sentar, queridos. Acabamos de cantar que, independente da tempestade, do tamanho da onda, nós cremos no Senhor. Isso é um desafio. É uma promessa, é um empenho de desafio. A criançada está saindo, graças a Deus. Por falar em crianças, reserve dia 12 de outubro, nós teremos um dia da família. Crianças e pais juntos, amém? Temos um local já, viu? Graças a Deus. Vai ser um sábado, feriado. Venha estar conosco, tá bom? Depois teremos mais informações ao longo da programação aí. Mas reserve dia 12 de outubro. E reserve também 18, 19 e 20 de abril do ano que vem. Teremos nosso acampamento. Tá bom? Tudo bem? Amém? Vocês estão comigo? Páscoa do ano que vem? Isso aí. Meu celular tocando. Oh, Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo 2, nós vamos ler o capítulo todo. Gálatas, segundo capítulo, do primeiro verso ao verso de número 21. Todos acharam? Dá o nosso boa noite, o nosso olá para o pessoal que está na live também, assistindo agora ou em outro momento, né? Seja o pessoal que está aqui no Brasil, que está fora do Brasil, né? Falar da Bélgica hoje, já foram vistos nos Estados Unidos, Japão, Angola, graças a Deus, estamos atravessando fronteiras. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, em diante. Então daqui a pouco tem que começar o culto assim, viu, Luciano? Good evening, buenasera, buenas noches, né? E aí vai. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circundar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, mas para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e ele aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus.
Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Até aqui. Pai querido, nós te bendizemos pela tua palavra, por essa porção dada, pela inspiração que o Senhor deu a Paulo e por tudo que aconteceu nesse texto, Pai. Nós te louvamos porque estamos reunidos aqui como teu povo e também aqueles irmãos que não estão reunidos aqui conosco, mas que estão nos assistindo em outro momento ou nesse momento em outros lugares. Que o teu Espírito Santo possa fluir em nós e na vida deles também. Que a tua palavra flua, Pai, como um rio que vai se esparramando, que vai levando, que vai nos purificando de todo o pecado, de toda iniquidade. Que o teu sangue passe sobre nós e nos cubra das multidões de pecados que temos cometido. Que a nossa reflexão seja só apenas na tua palavra e na obediência à tua palavra. Que o teu Espírito Santo vivifique a tua palavra em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos fazendo uma pequena tour, uma viagem aos Gálatas. Como nós já falamos lá na primeira vez, a Galácia era uma região da Ásia Menor. A Galácia foi a primeira região que Paulo pregou. A Galácia foi o primeiro campo missionário de Paulo. E existiam várias cidades. E nessas cidades havia muita cultura diferente. Haviam judeus, com seus hábitos, com a sua tradição, com a sua religiosidade. Haviam gregos, com os seus hábitos, suas atitudes, sua religiosidade. Haviam celtas, haviam pessoas de outros lugares, de outras influências, alguns árabes. E ali era um caldeirão cultural. E tudo acontecia por ali. Só que no capítulo 2, nós temos olhado para o livro de Gálatas a partir de um princípio, pensar sobre igreja, reino e cultura. E hoje nós vamos ver o que que aconteceu. Havia treta na igreja primitiva. Havia perrengue, havia confusão. Havia gente brigando com gente. Olha que legal. Você acha que é só coisa agora? Partidinhos, né, divisões? Não! A igreja primitiva, a igreja da Galácia, sofria por alguns problemas, e nós vamos viver essa situação agora. Nós lemos Gálatas, e nós vamos pensar hoje sobre relacionamentos. Relacionamentos baseados no reino, relacionamentos na igreja e relacionamentos culturais. E nós vamos pensar nesses três aspectos dentro dos relacionamentos. É muito simples o que acontece. A igreja de Gálatas estava sendo perseguida por pessoas falsos cristãos, segundo Paulo. Pessoas que queriam falar, olha, tudo bem, vocês aceitaram Jesus, se batizaram, têm o Espírito Santo, ótimo, está ótimo. Mas vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam se circuncidar, homens, vocês precisam deixar de comer carne de porco, vocês precisam fazer isso, aquilo, e todos os mandamentos da lei. E Paulo está pregando um evangelho que não tem nada disso, porque ele, Paulo, que era fariseu, que tinha sido doutrinado nessa religião, que já sabia todas essas coisas e tinha feito tudo isso, descobriu que nada disso era importante. O importante era crer e confiar na graça de Jesus. Então esse é o cenário, esse é o embate, essa é a confusão que está tendo. E é aí que nós vamos ver o que a gente pode aprender nessa situação. Para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para as nossas relações. E aí nós vamos para os nossos pontos. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que a gente precisa ser um construtor de pontes. O nosso mundo está muito cheio de gente que constrói muro. Fazedor de muro, a gente tem aos montes. Essa coisa do nós contra eles,
nós e vocês, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, né? Essa coisa de divisão sempre existiu no mundo. Existiam dois irmãos, Abel e Caim. O que aconteceu? Caim matou Abel. Dois irmãos. Ó, a humanidade era feita de 4 pessoas. Um já matou o outro, né? Olha só, 25% da humanidade sumiu por conta da atitude de um. Olha como é grave isso. Dissensão, divisão, de monte, aos quilos. Aos médicos contra os advogados contra os veterinários contra... Não é assim? A gente brinca, né, no meio médico, né? Os anestesistas e os GOs, né? Os GOs e os pediatras. Tem as brigas que a gente tem da nossa profissão. A gente está no mundo que as pessoas querem rotular você e você quer rotular as pessoas, porque é um mundo de divisão. Mas o chamado de Deus para mim e para você é para a gente construir pontes. Construir pontes. Como é que eu vejo isso? No texto. Olha quem Paulo leva para viajar. Barnabé e Tito. Quem era Barnabé? Qual era o outro nome de Barnabé? José. Só os pastores falaram aqui, olha só, Jesus, estamos precisando usar a Bíblia, hein? Vamos ler Atos. Barnabé, o nome original dele é José. E ele é chamado de Barnabé, que significa o quê? Bar é filho. Barnabé, filho da consolação, ou filho da exortação. E ele é natural de Chipre. E ele é tio de João Marcos, que vai escrever a carta de Pedro, o Evangelho de Marcos, ditado por Pedro, que também era parente, olha só. Barnabé é um dos primeiros a se converter. Há muita gente séria, inclusive lá do comecinho da igreja, que acredita que Barnabé era o jovem rico, que foi perguntar a Jesus, que eu faço para herdar a vida eterna? Vai e vende todos os seus bens e tal, e que era ele, que ele foi, se arrependeu depois e depois se converteu. Não temos prova disso, não estou dizendo isso. Mas a gente muito séria, muitos estudiosos antigos que achavam até que Barnabé fosse esse sujeito. Pode ser que não. Mas ele era natural de Chipre e era judeu, de família judaica, provavelmente da tribo de Levi. Olha quanta informação a gente tem, historicamente falando. Era um sujeito que conhecia o Velho Testamento. Mas mais do que isso, Barnabé foi o primeiro e o único a estender a mão para Saulo quando ele se converte. Quando ele se converte, Ananias ora para ele vai para lá passar um tempo na Arábia e ele volta. Quem é que está lá para recebê-lo? Barnabé. Barnabé é o sujeito que traz inclusão. Mas, ao mesmo tempo, é um sujeito bem relacionado aos primeiros discípulos. É o sujeito de alta confiança. Agora, quem que ele leva para lá? Barnabé, Pedro conhecia Barnabé. Tiago provavelmente conhecia, João provavelmente conhecia Barnabé. Mas ele leva Tito. Quem que era Tito? Sei lá, né, cara? Tito era um sujeito grego, mais jovem, mais novo, de uma outra realidade, de uma outra cultura, de um outro relacionamento. Então isso me põe a pensar que nós devemos ser construtores de pontes entre as gerações diferentes. Se a nossa igreja quer ser uma igreja de bênção, ela tem que ligar as gerações. Eu tenho que ligar o Vinícius ao irmão Zé Dorte. Eu tenho que ligar a pessoa de 80 anos com a pessoa de 10, 12, 15. Eu tenho que fazer esse caminho de trazer Deus para dentro das gerações. O chamado de Deus para Israel foi o quê? Shema Israel, ouve, ó Israel, amarás o teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, o seu coração, tudo o que você tem. E você vai fazer o que mais? Vai ensinar para as gerações, na hora que você levanta, na hora que você assenta, na hora que você entra e na hora que você sai. Você tem que falar desse Deus. Nós precisamos ser uma geração que leve Deus para as gerações, tanto a anterior quanto a posterior. Você é chamado, meu irmão, eu e você, para sermos esse construtor de pontes entre as gerações. A gente tem que aprender a falar as linguagens. Lembra quando a missionária Cláudia esteve aqui, a Claudinha, falando das gerações, né? Que tem a geração lá silenciosa,
os baby boomers, os millennials, os X, que é a minha geração, os Y, né, os millennials. Cada um tem uma linguagem, cada um tem um jeito. Nós oramos nosso Deus, o Senhor. Né, a geração já fala, Senhor, você não está aí no céu. Né? É tão diferente, dói tanto. Mas a gente precisa aproximar as gerações. Você é chamado para ser um construtor de ponte entre as gerações. Mais do que isso, você é chamado para ser um construtor de pontes entre as culturas. Porque, afinal de contas, apesar de ter nascido em Chipre, era judeu, tinha os hábitos, sabia como que era o templo, sabia como que era a oferta, sabia que tinha que ler, sabia que tinha que jejuar, sabia que tinha que orar. O outro não. O outro acreditava num monte de deuses e, de repente, aparece Deus, Jesus, e ele acredita em Jesus, mas ele tem uma série de culturas e de tradições que ele segue que é diferente. E eu que tenho conhecimento, eu tenho que ensinar o outro que não tem conhecimento. Tem que ter paciência com o conhecimento. E distinguir o que é cultura e o que é essencial. Por quê? Porque as coisas se misturam. Aquilo que a gente estava falando, né, semana passada. Né? Ver um culto com coral mexe comigo. Mas nem tanto com o pessoal que é mais antigo. Mas com certeza, com as gerações mais novas, vai olhar e falar, o quê? Que bando de velho, cheio de beca lá, cantando. Ai, que coisa chata. Mas são coisas que são realidades culturais. Há espaço para coral hoje? Há espaço para não ter coral? Também há. Mas a gente vai acertando a cultura. Ontem a gente foi para Marília, fizemos um bate-volta, né, viemos hoje de madrugada, e encontramos o pastor Fabiano chegando, depois de 48 horas, né, entre fuso horário e viagem de avião. E falando, né, 40 países num culto, imagina a loucura, né? Enquanto os coreanos certinhos cantando, os africanos, aleluia, né, cantando e pulando. É isso, é cultural. As culturas são diferentes. E eu tenho que entender as culturas para respeitar aquilo que é cultural de um ou de outro. Mas eu tenho que ensinar a verdade do Evangelho para um e para outro. Eu não tenho que impor aquilo que eu acho que é minha cultura. Eu tenho que ensiná-lo qual é a luz da palavra de Deus, qual é a palavra do Evangelho. E nós somos chamados para isso, para construir pontes. Pontes, não trazer cultura, não trazer doutrinamento. A gente é ensinado para construir pontes. Para a gente falar aos corações, um olhando no outro. Aos corações das gerações e aos corações de pessoas de culturas diferentes. Olha aqui, quanta gente que a gente tem de cultura. Tem gente aqui que veio de São Paulo, Grande São Paulo, é uma cultura, é um tipo de vida. Ô louco, mano, estamos aí, estamos ligados. Pessoal do interior, aquela calma, né, vai virar, esquece de dar seta, né, faz a curva para cá, para depois ir para lá. A gente que vem de outra cidade tem outro costume. Né? Eu sempre brinco nisso. Né? Em Marília, que é 200 quilômetros, eu comia creme de milho verde, não mingau de milho verde. Hoje eu gosto dos dois, mas no começo foi difícil acostumar com mingau de milho verde. Porque lá a gente come o creme, é diferente. Não é que um é melhor que o outro, mas é diferente, é cultura. E a gente tem que entender o que é cultura e fazer pontes que liguem as pessoas de acordo com as culturas também. Você é chamado, meu irmão, minha irmã, para ser um construtor de pontes e não um construtor de muros. Derrube o muro da sua vida. Pare de julgar as pessoas porque você acha que elas são assim. Conviva. Vai ver na prática. Porque se fosse assim, eu não tinha amizade com nenhum corintiano, mas daí eu descobri que existe corintiano, gente boa, gente. Olha isso. E estão tudo felizes, hoje ganharam o Flamengo, gente do céu. Aguenta os corintianos agora. Parece que o campeonato virou, né? Mas é assim, a gente tem que superar as diferenças e dar risada das diferenças e rir de si mesmo. Paulo tinha isso. Mas Paulo também construiu pontes com a igreja primitiva. É muito claro no texto que Paulo e Barnabé vão e estão diante de 3 colunas na igreja, que é Tiago, irmão de Jesus, Pedro e João. O Tiago, que andava com Jesus, foi o primeiro discípulo a perder a cabeça, a ser morto. Esse é outro Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus.
E é interessante, né? O pessoal fica brigando, né? Como tem a liderança da igreja? Ai, tem o Luciano, tem o Fausto. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, tinha 3 colunas. E ninguém achava ruim, né? Interessante isso. Né? O pessoal, ai, tem que ter uma pessoa só na liderança. Não, tinha 3. E Paulo e Barnabé vão conversar com eles. São culturas diferentes, são situações diferentes. A vivência de Tiago, de Pedro e de João é Jerusalém, é a cidade, é falar aramaico, é falar hebraico, é ali perto do templo. A vivência de Paulo é outra situação, é o mundo grego, que as pessoas acreditam em um monte de deuses. E filosofia é uma coisa mais pensada do que sentida. É totalmente diferente. Mas ele vai e constrói pontes. Ele vai e construir pontes com a igreja primitiva. Vamos falar, peraí, o pessoal está querendo mudar todas as regras aqui? Vou lá conversar com quem estava lá com Jesus. Eu vou construir pontes, eu não vou me distanciar. Você é chamado para construir pontes, querido. Segundo ponto, por favor. Para a gente não ter confusão nos relacionamentos, nós precisamos definir propósitos. Cada um no seu quadrado. Porque, gente, se eu quiser ir para a bateria fazer o que o Marquinho faz, não vai dar certo. Vocês vão sair daqui, acho que o Marquinho bate fora na bateria, daí vão ficar, ih, olha só, o doutor não sabe nada. Não adianta, cada um tem seu dom, seu talento, sua habilidade, sua facilidade e sua dificuldade. E a gente tem que entender e respeitar e definir propósito a partir daquilo que a gente tem de dom. Certo? É simples. Tem espaço para você trabalhar na igreja? Tem. Tem espaço para trabalhar no reino? Tem. Ah, mas precisa fazer tudo engessadinho? Não. Mas qual é o seu propósito? Fale o seu propósito, venha falar com a liderança da igreja, vamos orar para Deus em relação ao seu propósito. É esse, a gente sente confirmação de Deus? Amém. Vamos lá, irmão. Damos força. Porque a gente não pode estar em todos os lugares o tempo todo. Tem gente que gosta de visitar, tem gente que não gosta de visitar. Tem gente que não tem problema de visitar uma pessoa doente. Tem pessoa que, se visitar um doente, fica mais doente que o doente. Tem pessoas que têm facilidade de falar em público. E tem pessoas que fazem um trabalho excelente de bastidor, mas se colocar aqui no microfone, fica e não sai nada. Não é assim. Precisamos definir propósitos. A gente só tem embate, só tem confusão, quando a gente não define aquilo que é o trabalho de cada um. Vamos lá, o que eles decidiram? Olha, Paulo, Barnabé, tá legal. Tiago, João, Pedro, tudo bem, estamos falando a mesma língua? Estamos falando a mesma língua. Tiago, Pedro e João falam, Paulo, Barnabé, legal que vocês têm essa capacidade, vocês gostam de falar grego, a gente não sabe falar grego, a gente não tem essa tendência, nós vamos cuidar aqui, de Jerusalém e da Judéia e no máximo na Samaria. Paulo, o resto, até os confins do mundo, é seu. Paulo e Barnabé falam, tá bom, dá aqui que somos nós, é nós, mano. Estamos nessa. É isso, defina prioridades. Agora, por que a gente tem tanta confusão na história das igrejas? Porque as pessoas querem fazer exatamente a mesma coisa. Sabe criança pequenininha, de 2 aninhos? É dela a boneca? Sabe quando você pega o brinquedo da criança pequenininha? Pode pegar? Pode. Você vai deixar? Pode. Olha que ela é boazinha, gente. Eu achei que ela ia ficar brava. Ela não ficou brava. É sua. Obrigado. Mas a tendência qual é? É dela ficar assim, boazinha, criança, quando eu pego o brinquedo? Não. Eu peguei uma criança. Meu Deus. Né? A criança chora, fica brava. Por quê? Porque é dela. O que a gente vê de confusão dentro do meio eclesiástico, do meio da igreja de Deus, é porque as pessoas querem fazer a mesma coisa no mesmo momento. Não dá. Tem como a gente colocar 4 teclados aqui, 4 pessoas tocar teclado ao mesmo tempo? Não. Vai ficar bom? Só teclado? Só teclado. 4 teclados. Não fica legal. Um tá bom, 2 de vez em quando, e não mais que isso. Agora, pode estar um tocando aqui e o outro tocar na praça.
Um tocar na quinta, o outro tocar no domingo. Um tocar na escola e o outro tocar aqui. Qual a diferença? A diferença é o propósito. A gente tem que saber qual é o nosso propósito. E entender que tem coisas que eu não tenho habilidade. Eu tenho desejo, mas não tenho habilidade. Eu gostaria muito de ter sido um jogador de futebol. Não tenho habilidade para isso. E olha que eu chutei bem na quininha, né? A gente foi lá fazer um passeio no Morumbi, esses tempos atrás, e tinha a chance de bater lá no, né, tem um gol e tem um cantinho. Eu meti 2 bolas no ângulo ali, as 2 na forquilha, assim, ó, pim, estourou. Não tinha habilidade, quase deu gol, mas não foi. Faltou habilidade. Se eu tivesse habilidade, talvez teria sido, mas não tenho. Tenho que decidir isso. Eu tenho que ter definido comigo quais são as minhas habilidades. Provavelmente, Pedro e João, naquela época, não dominavam bem o grego. Talvez sim, mas talvez não. Afinal de contas, eles eram da Galileia. O que Galileu precisava saber grego? Sabe assim? Mal comparando, aquele povo lá do sertãozinho falar francês. Não dá, não precisa. Por que lá no meio do mato eu vou precisar saber falar alemão? Não preciso. Mas eles entenderam, olha, nesse momento o nosso propósito é aqui. E o seu propósito é lá, siga com Deus. Defina propósito nos seus relacionamentos. Marido, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito no seu casamento? Homens, qual é a ordem de Jesus? Amar a esposa como Cristo. Ih, esses homens tão fracos, hein? Qual é o propósito do homem no casamento? Amar a esposa. Cristo amou a igreja. Amém. E irmãs, qual é o propósito das irmãs no casamento? Estar na mesma missão do seu marido. Ser submissa, que não é ser escrava, mas é estar na mesma missão do seu esposo. Filhos, qual é a ordem de Deus para vocês? Honrar o pai e a mãe, obedecer ao pai e a mãe, porque é o único mandamento que tem promessa. E pais, o que vocês têm que fazer? Não irritais os filhos. Simples. Está difícil? Está definido. E por que a gente não pratica? Nem fala. Fala assim, né? Não, queridos, é ordem de Deus. Defina propósito, defina quais são as metas. Terceiro ponto. A gente precisa entender e respeitar as diferenças culturais. Como eu comentei na semana passada, né, que o pastor Edilei, resgatando atas da Igreja Presbiteriana Independente aqui de Itaí, ele pegou uma ata lá de 1918 ou 19, que os irmãos estavam levantando uma oferta para o irmão comprar um chapéu, porque ele tinha sido furtado no chapéu dele. E como é que ele poderia assistir o culto sem chapéu? Olha isso. Porque naquela época precisava estar de chapéu dentro da igreja. Hoje, para a gente, é uma coisa que parece absurda, mas naquele contexto fazia sentido. Eu tenho que entender isso. Não é porque a pessoa não gosta de arroz com feijão que ela é uma pessoa ruim. Porque todos os outros países no mundo não comem arroz com feijão, apenas o Brasil. E tem uma coisa que dá falta quando a gente sai do país, é de comer arroz com feijão. Você come umas coisas gostosas, diferentes, tal, mas de repente dá uma vontade de comer arroz com feijão. Né? Especialmente quando você vai nos Estados Unidos, que é só hambúrguer e cachorro-quente, hambúrguer e cachorro-quente, você só varia, né? A marca, mas é tudo igual. Respeite, entenda. Os apóstolos, Tiago, Pedro e João, não fizeram questão que Tito, que era grego, fosse circunciso. O pessoal que estava saindo da Judéia e indo lá para a Galácia, indo lá para a Cilícia, indo para aquelas regiões onde Paulo estava, eles queriam impor o jeito deles de acreditar em Deus. Olha, vocês vão ter que acreditar em Jesus, vão ter que ser batizados, mas tem que passar a faca aí e tirar o prepúcio. Vai entrar na faca. Os caras que andavam com Jesus, as maiores autoridades da época, as colunas da igreja de Jerusalém, como diz o texto, eles falam, não, tudo bem,
Ele é grego, deixa ele sem fazer isso. A gente precisa entender isso, porque senão a gente não vai respeitar as pessoas, a gente não vai ser uma igreja acolhedora, a gente não vai ser uma igreja que vai comunicar o evangelho, porque a gente vai querer mostrar a nossa cultura. E, infelizmente, o evangelho foi trazido ao Brasil como imposição de cultura, pelos jesuítas, em primeiro lugar, depois pelos próprios protestantes, com os hinos, com a cultura anglo-saxônica, americana, o jeito americano de pensar. Né? É muito triste a gente ver isso. Né? O Ron Kenoly esteve aqui e é um dos pioneiros de música gospel no mundo. Né? O Ron Kenoly, ele falou, gente, eu vi esse vídeo e é interessante. Eu estou no Brasil há 15 dias, eu já ouvi música americana, música australiana, música inglesa, música europeia, de tudo quanto é jeito, mas eu não ouvi nas igrejas música brasileira. E é verdade. Cadê o cavaquinho na nossa... Né? Cadê o pandeiro? Cadê o instrumento que são mais nossos? Cadê a viola? A gente não tem. A gente tem uma cultura. E a gente tem que entender isso. Não que seja pecado fazer do jeito que a gente faz agora, mas a gente tem que pensar também, às vezes, inserir. Porque, às vezes, você pegar alguém que toca uma moda de viola, vai chegar ao coração de mais pessoas do que a gente tocando guitarra. É ou não é? A gente precisa aprender a entender as diferenças culturais para alcançar as pessoas nas suas diversas culturas. Isso é fundamental. Porque senão a gente cria regras achando que elas são regras firmes. Por exemplo, né, os pioneiros da igreja pentecostal no Brasil, eles vieram com o hábito de vestimenta do europeu. E daí, a gente faz culto a 40 graus e o povo de terno e gravata. É necessário, gente? É cultural. Isso não tem na Bíblia, não está em nenhum lugar nenhum. A gente apenas faz e reproduz um modelo que está acontecendo. Próximo ponto. O reino é maior que a igreja. O reino é que motiva a igreja. O reino é a razão da igreja existir. A igreja existe para proclamar o reino, além da cultura. Mas não é porque eu tenho uma visão de Deus, ou uma palavra de Deus, ou uma revelação, como Paulo falou, que eu devo, a partir disso, me achar o dono de tudo e fazer do meu jeito. Paulo é obediente ao chamado de Deus. Paulo é chamado para ir para os gentios. Ele vai pregar aos gentios. Ele fala às nações. Ele vai falando aos gregos, aos judeus, aos helenistas, a todos os tipos de povos que havia. Mas quando começam a ter esses embates, que ele acha absurdo, porque ele conhece, e conhece muito a lei, o que ele faz? Ele toma a decisão da cabeça dele? Não. 14 anos depois, ele pega Barnabé e Tito e vai para Jerusalém. Fala, peraí, eu tenho a visão de Deus, eu tenho certeza do que Deus está falando, mas eu vou lá conversar com os meus irmãos que conviveram com Jesus. É interessante que Paulo provavelmente nasceu no ano 2 ou 3 depois de Cristo. Ele deveria ser contemporâneo, por exemplo, de João, contemporâneo dos discípulos em termos de idade. Mas, apesar de todo o conhecimento intelectual que ele tinha, de todo o chamado de Deus, a experiência dele de 3 anos buscando a Deus lá na Arábia, quando ele vai e vê que a situação está assim, ele vai validar a sua posição com aqueles que são as colunas da igreja. E isso fica de aprendizagem para a gente. A gente pode fazer de tudo? Pode. Mas você quer fazer alguma coisa, querido? Valide com pessoas que são autoridades sobre você. Não vai fazendo na sua cabeça. Entendeu? Porque senão vira bagunça. Né? Vamos pegar o Jonas ou o Adriano estão ali no fundo. O Jonas e o Adriano resolvem fazer um negócio e não conversam com a direção dos diáconos e começam a fazer. Isso é bom? Não. Agora, se eles chegam e conversam, olha, Deus deu uma visão da gente visitar o bairro tal e a gente vai fazer a visita.
Os próprios irmãos podem ir junto, ou podem estar intercedendo, ou podem dar uma palavra de orientação. Enfim, a gente precisa de validação na vida. Quanta gente que não caminha, que vai, constrói uma empresa e vai indo, de repente estagna, fica estagnado e não vai para frente. Porque às vezes falta uma palavra do pai, uma palavra de alguém de autoridade, falar, olha, você é capaz, parabéns, muito bem que você fez. A pessoa fica se achando que, eu não consigo, tudo não vai, eu vou e volto, porque a pessoa não se valida. A gente precisa de validação, de confirmação. Deus nos fez assim. Quando o bebê, a gente precisa de validação. Por que o bebê sorri para a gente? Porque ele vê a gente sorrindo, e ele quer que a gente continue sorrindo, e sinta amparado, e ele sorri, a gente sorri, e fica validando. Nós fomos feitos assim, Deus nos criou assim. Deus nos criou dependentes uns dos outros. E por isso, a gente precisa ser validado. Agora, se eu falo uma coisa que bloqueia a pessoa, isso é bom? Vai validar? Vai dar força? Não. Rafael deve estar nos assistindo e vai ficar bravo que eu vou falar, né? Mas onde a gente chegou lá, conversando com ele, assim, pensando, e aí, Rafa, como é que você está pensando em relação à residência, né? Eu achando que ele falava, vou fazer residência em São Paulo, né? Então, pai, estava vendo como é legal, dá para fazer residência nos Estados Unidos. Eu, hã? Como assim, né? A Juliana, meu Deus, é longe. Mas o que eu tenho que fazer como pai? Validar. Puxa, que legal. É o seu sonho? Vamos atrás disso? Vamos saber mais informações? É válido? Quanto custa? Quanto não fica? Que prova você tem que fazer? Vamos atrás, Vamos validar. Pode ser que não dê certo? Pode ser que não dê certo. Mas é necessário que o pai valide o seu filho. Que a mãe valide o seu filho. Agora, você quer que seu filho tenha sucesso na vida, sendo que você fala para ele que o tempo todo que ele não faz nada, tudo que ele faz não presta? Complicado. A irmã quer que o marido faça as coisas em casa que ele não faz, e a gente não faz mesmo. É uma vergonha isso. Né? Faz 5 meses que a lâmpada está lá apagada na área da casa e ela ia pedir para você trocar e você não trocou ainda, não é assim? Só que adianta você falar, você não faz nada mesmo. Porque quando você fala, você não faz nada que presta, você não faz nada nessa casa, o que o marido fala? Não vou fazer mesmo, porque se eu fizer, vai ajudar alguma coisa? Já que o nível é esse, eu não faço mais nada mesmo. Deixa ela. A gente desautoriza o outro. Quanto o pai desautoriza a mãe, quanto a mãe desautoriza o pai. A criança vem, pai, posso fazer tal coisa? Pode. Daí a mãe, não pode. Ou o contrário, a mamãe falou que eu podia. Não pode não. Um desautoriza o outro. E daí quer que o filho seja obediente. Obediente a quem? A gente tem que tomar cuidado. E no mundo espiritual, a gente precisa de validação. Eu não preciso expor todos os meus planos para todo mundo. Mas eu preciso ter pessoas que sejam conselheiras e eu exponho alguns planos. E elas orem comigo e me validem. E falam, Fausto, estou com você nessa. Ou falar, Fausto, estou sentindo que não estou em paz com isso em Deus. Vamos orar sobre isso? A gente precisa de validação. Paulo fez isso. Ele validou a sua posição com os mais experientes. Próximo passo. Uma coisa que a gente perdeu na história da igreja e que, graças a Deus, a nossa igreja tem tentado manter. Valorizar apenas aquilo que é essencial. Qual que é a essência da igreja? Jesus é o Cristo de Deus. E Deus é o nosso Pai, porque é o Pai de Jesus Cristo. Nós fomos adotados nele na cruz do Calvário e na ressurreição dos mortos. Amém. Ponto. O Evangelho é simples e puro, é isso. O reino de Deus está próximo, está a um momento de arrependimento. Você se arrependeu, você entra no reino de Deus. E você é filho de Deus, porque Jesus se entregou na cruz do Calvário para morrer e salvar a sua vida e a minha. Amém? É isso. Acabou. Essa é a essência. Quando estão discutindo, vai fazer circuncisão, não vai fazer circuncisão, vamos ter que fazer isso, vamos ter que comer carne de porco, não vamos comer carne de porco, vamos pegar comida diferente ou não? Não. Tiago, Pedro e João falam, olha, só não esqueçam dos pobres.
É isso. E essa é a essência da igreja. Que se a igreja é um instrumento de Deus para expandir o reino, o jeito de expandir o reino é lembrar-se dos pobres. Tiago resume muito bem isso na carta dele, no capítulo 1. Que a verdadeira religião é o quê? É visitar as viúvas e os órfãos, não é isso? E ajudar os pobres. Ponto. Você quer ser um cara religioso? Faça apenas isso. Seja útil para quem precisa. E essa é a essência de toda e qualquer igreja verdadeira em Jesus Cristo. A igreja não existe para acumular bens. Claro que a gente precisa de recursos, né? Por exemplo, estamos aí com ar-condicionado, só um funcionando, não, 2, né? Nem sei. Mas nós estamos com um problema em 2, né? Um e meio funcionando. Está vindo calor. Você pode contribuir e ajudar a gente a comprar um ar novo. Nós vamos fazer atividade para a família, com as crianças e com os pais. Temos que pagar a chácara, temos que pagar a comida. Há gastos. Mas a gente não está aqui para arrecadar seu dinheiro. A gente não está aqui para ninguém ficar rico com o seu dinheiro. Pelo contrário. Essa igreja é muito transparente com seus gastos. A gente está aqui para elevar o Evangelho de Jesus. E sempre que possível a gente ajuda as pessoas. Temos contribuído com cestas básicas, com mantimentos. Esses dias o Luciano doou o tênis dele para alguém que precisou. Chegou uma pessoa aqui num Homens com Propósito, a gente ajudou, pegou o que sobrou do lanche, deu para a pessoa levar e fomos atrás e abençoamos. É isso. Lembre-se do essencial. O essencial é abençoar as pessoas que precisam. Quanta gente precisa. A gente não tem que ficar perdendo tempo, fazer um culto em inglês, fazer um culto em francês, aprender. Não precisa disso. Fazer um culto com coral e outro sem coral. Podemos fazer, vai atrair mais gente, mas não é essencial. O essencial é cuidar das pessoas. O essencial é cuidar de quem é pobre. Pobre de espírito, pobre fisicamente, pobre na alma. Pessoa que está assolada, judiada, machucada, destruída. Essas pessoas precisam de Deus e precisam da igreja. Lembre-se dos pobres. Isso é essencial. O essencial é Jesus é o Cristo e Deus é Pai. E todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Só isso. Próximo ponto. Mas teve treta. Teve perrengue. Teve dedo na cara. Não sei se dedo na cara. Talvez. Né? Assim como o Vinícius me corrigiu muito bem, né, que a Bíblia não fala que Paulo caiu do cavalo. A gente supõe, né? Porque provavelmente estava no cavalo. Mas ele caiu de rosto no chão. Pode ser que ele estava andando. Também não diz que Paulo colocou o dedo na cara do Pedro. Até porque quando a gente aponta alguém, né? A gente aponta alguém, 3 dedos se voltam contra nós e tem Deus ainda sendo chamado para testemunha, né? Você está se acusando. Mas Paulo é extremamente corajoso. Porque, afinal de contas, Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem de Deus, mas não tinha conhecido Jesus pessoalmente, vivo. Né? Ele conhece o Jesus ressurreto na visão e no que Deus se revela a ele. Mas Pedro é o caboclo que andou, é o único sujeito que andou sobre as águas além de Jesus. Andou pouquinho, mas andou. Pedro tem uma experiência com Jesus extremamente profunda. Pedro é que é chamado por Jesus para falar, apacenta as minhas ovelhas. Lembra lá, João, capítulo 21? Pedro é esse sujeito. E agora está lá Pedro no meio dos judeus, dos gentios. E está comendo o que eles comem. Não está nem querendo saber se a carne é cortada do lado direito, se era da dianteira ou da traseira do boi, do carneiro. Estava comendo, estava lá com eles. Quando chega o pessoal amigo de Tiago, o que Pedro faz? Opa! Muda o jeito, deixa o gentio de lá, come só a carnezinha separada, volta para o judaísmo. E aí Paulo, cheio de coragem, fala na cara dura. Ô Pedro, você está se tornando repreensível. Pedro, que vergonha é essa? Você está confiando na comida da lei? Você está confiando naquelas práticas?
Não é a salvação em Jesus que salva? Não é fé nele? E daí Pedro reconhece e muda de atitude. Isso é muito interessante, porque a gente tem que estar num ambiente, dentro da igreja, um ambiente dessa verdade, da autenticidade. Isso não significa que a gente tem desculpa para ser mal educado. Ser mal educado é uma coisa, falar que é espanhol, que é italiano é outra coisa. Né? É falta de educação mesmo, né? Agora a gente pode falar a verdade. A gente tem que falar a verdade. Claro que de maneira honrosa. Paulo não diminui Pedro, fala, seu fariseu, seu hipócrita. Ele fala no fim, você está sendo hipócrita, mas ele vai com muito cuidado, falando, olha, não é Jesus que salva, Pedro, é Jesus que salva. E daí? A gente precisa, aqui os gregos precisam comer esse tipo de carne? Não. Então por que você estava aqui comendo com a gente agora? Porque chegou o judeu, você vai ficar na panelinha. Para com isso. Para de panelinha. Para de querer agradar as pessoas. Agrade a Deus. Uma preocupação que a gente tem, às vezes, é de querer agradar muito as pessoas. E a gente não vai conseguir. Quanto mais você se esforçar para agradar as pessoas, mais as pessoas vão se desagradar com você. Porque é aquele caso da pessoa que não fala não, não fala não, não fala não, não fala não, nunca fala não. Quando ele erra, daí aí, ó, viu? O sujeito teve 10 benefícios com você, um que você não deu, você é um crápula, você é um malvado, você é um maldito. Agora, quando a gente é verdadeiro e caminha aquilo que pode caminhar junto, a gente não deixa espaços para criar brecha no nosso relacionamento. Marido, seja verdadeiro com a sua esposa. Esposa, seja verdadeira com o seu marido. Filhos, sejam verdadeiros com seus pais. E pais, sejam verdadeiros com os seus filhos. A gente só vai caminhar adiante se a gente for verdadeiro, autêntico. Isso não quer dizer que eu vou colocar a primeira coisa que passa na minha cabeça, porque às vezes o que passa na minha cabeça é fruto da minha dor, do meu sono, do meu mau humor, do patrão que brigou comigo. Mas, falou a verdade. Eu e Juliana aprendemos isso no relacionamento. Eu era muito de querer instigar a Juliana a continuar falando. E a Ju, quando está brava, ela se fecha. Mas ela também descobriu que eu também, que ela gostava de discutir, gente, às 11 horas da noite. E eu com sono. Ela lembrava do negócio que aconteceu no café da manhã, às 11 horas da noite, a gente deitado. Eu com sono, eu fico de mau humor. Quem já trabalhou comigo sabe. Eu com sono, eu fico péssimo. Eu sou outra pessoa. Daí a gente aprendeu, não dá para discutir as coisas às 11 horas. Então a gente conversa em outro momento. E a gente respeita. Às vezes eu quero falar com ela, ela fala, não quero falar nisso agora. Tá bom, não. E às vezes eu falo para ela, tudo bem, precisamos falar disso, mas eu estou muito cansado, estou exausto agora. Tá bom. Feliz? Nenhum dos dois está. Mas a gente respeita, e daí é melhor. No momento que você vai conversar, as coisas estão mais fáceis. A gente precisa ser verdadeiro. Porque senão a gente faz uma cera assim, né? Pode falar, e daí a pessoa fala, entra por um ouvido, sai no outro, e não acontece nada. E daí o que era para ser um fortalecimento de aliança, um fortalecimento de relacionamento, passa a ser o quê? Um afastamento, uma divisão, em um afastamento, em um alargamento, e cada vez a gente fica mais longe um do outro. Se Paulo engole aquilo e fica quietinho, imagina o que os gentios iam falar. Olha lá, o Paulo, olha o que Pedro fez. Ia desautorizar toda a autoridade que Pedro tinha no meio dos gentios. Mas Paulo corrige, porque é uma questão cultural. Não era a essência do evangelho, era cultura. É igual a gente está comendo com garfo e faca, chega um grupo oriental, começa a comer com hashi. Daí você que sabe comer com hashi, tem um pezinho lá no Japão, vem lá e começa a comer com hashi para não comer com garfo e faca, para mostrar que você é deles. É mais ou menos isso que aconteceu. É cultura. Não era reino, não era igreja, era cultura. Mas a questão cultural poderia ter afetado a igreja e afetado o reino.
Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente filtra, o que a gente absorve. Nosso tema hoje de homens com propósito de habitudes foi esse. Cuidado com o que você coloca para dentro. A lição, a imagem do notebook pessoal. A gente só tem dentro do notebook aquilo que a gente coloca no notebook. Você só tem coisas boas se você colocar coisas boas. O que Jesus disse? O bom homem tira do bom tesouro do seu coração as coisas boas. Se você tem se alimentado só de porcaria, você vai se trazer para fora só lixo. Se você se alimenta da palavra de Deus, da oração, da comunhão com os irmãos, da comunhão com o Espírito Santo, você vai ter coisas boas para trazer. Próximo. Para terminar, Paulo resume com a essência do reino e da igreja. A essência é que nós somos justificados pela fé e não pela lei. Não é por quantas horas você ora que Deus vai te levar para o céu. Não é por quantas vezes você leu a Bíblia ou não leu a Bíblia que Deus vai te levar para o céu. É pela graça de Jesus Cristo, um favor mais do que merecido, mais do que imerecido. Eu fiz até aquela comparação semana passada, né, Saulo, da caminhonete, né? Como eu chegar assim, né, João? Chegar para você, dar uma caminhonete zero, com IPVA pago, com todos os 2 anos de combustível, né? Mas 100 mil quilômetros de revisão pagas, né? É uma coisa que ninguém merece. Você fala, como assim? Eu? Você. Por quê? Porque eu gostei. A salvação é muito mais que isso. Mas ela é pela graça. E a gente alcança ela pela fé. Tem que ter fé. Tem que crer. Nem que seja pouquinho. Você fala, Senhor, eu creio meio duvidando, mas tem que crer. E a gente tem que ser crucificado com Cristo. Para que Cristo viva em nós. Esse é o lado difícil do Evangelho. Acreditar que Ele se cedeu a vida por mim, tranquilo. Falar, puxa, por isso eu sou salvo, tranquilo. Agora, trabalhar, ter uma vida com Cristo vivendo em nós, é a renúncia de todo dia. Portanto, aquele que quer me seguir, disse Jesus, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim. Essa é a ideia.